primeira coisa que eu faço é fazer uma divulgação direcionada, diferenciada, para atrair os pacientes qualificados que podem pagar pelo meu serviço. Já que a gente está falando de consultório particular, a gente não está falando de uma ONG, de um atendimento social. Antes deles marcarem a consulta, eles já vão notar o diferencial nas respostas que eles recebem quando eles pedem informação a respeito da terapia, já no WhatsApp. Tanto eu como a minha esposa, que é a minha sócia também, né, que também é psicoterapeuta, a gente já tem todo uma estratégia para mostrar o diferencial já nas respostas do WhatsApp. Nas respostas. Não é o paciente pergunta, eu quero informações sobre a terapia, quanto custa? E você responde, a terapia custa, sei lá, R$200. Não é assim que a gente faz. E você escreve com texto? Não. A gente faz de outra maneira. Esse diferencial ele é mostrado de diversas formas. Antes do paciente marcar a resposta no WhatsApp, como eu falei, e isso é só a ponta do iceberg, porque a gente responde em áudio, por exemplo. A primeira resposta é em áudio para um paciente. E é só a ponta do iceberg do diferencial que a gente mostra antes dele marcar a primeira consulta. Porque eu e a Débora, que é minha esposa, somos muito exigentes em relação a essa questão. A gente faz questão de fazer esse diferencial do atendimento nessa fase que os pacientes estão pesquisando pelo terapeuta. Depois que o paciente marca o atendimento, né, e a receber ele na primeira consulta, a gente deixa claro o papel de cada um. Eu deixo claro qual é o meu papel e qual é o papel do paciente. O paciente precisa ser esclarecido sobre isso. Conforme o paciente vai falando, eu já vou levantando as hipóteses diagnósticas a respeito da estrutura da personalidade dele. E aí eu vou mostrando para ele que eu estou entendendo o que ele está dizendo. E vou introduzindo, junto com isso, o tema dos sonhos o tempo inteiro, para mostrar o diferencial do meu trabalho e da terapia psicanalítica. Esse cuidado com a explicação do diagnóstico para o paciente, eu conto para ele e mostro para ele que eu estou entendendo qual é o problema dele. Eu falo do problema dele, que eu entendi o problema dele. Antecipo até coisas que eu já entendi do problema dele que ele ainda nem falou para mim. E isso vai criando já uma aliança terapêutica desde o início. Porque eu vou me posicionando como especialista na situação específica que o paciente está trazendo para mim naquele momento, que eu preciso falar com ele. Assim, ele vai se sentindo cada vez mais ouvido, vai se sentindo compreendido, vai se sentindo valorizado e colabora com o progresso, com o processo e com o progresso também do tratamento. O que é mais importante, que a gente precisa que os pacientes colaborem. E aí ele vai vendo que eu sou a pessoa que pode ajudar ele. Ele não vai ficar desconfiado se eu sou ou não a pessoa que pode ajudar. E o trabalho com sonhos está sempre presente nas sessões. Aí você pode dizer para mim assim, tá, mas os meus pacientes, Leonardo, não sonham. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou te dizer, colega psicólogo ou psicanalista. Não é porque os pacientes dizem que não sonham que eles não sonham. A maioria absoluta dos pacientes sonham. Se eles dizem que não sonham, das duas, uma. Ou eles têm um problema com o sono, que eles não chegam a uma fase profunda do sono, que é o sono REM, que é onde acontece a maioria dos sonhos, ou você não está sabendo introduzir e trabalhar com os sonhos dos seus pacientes. É um problema seu, de técnica, de abordagem, mas isso pode ser aprendido. É complexo, é difícil, mas se seguindo um método, um passo a passo, isso pode ser aprendido em 90 dias. Porque você tem que mostrar para os pacientes as vantagens do sonho para o tratamento. Se você não mostrar essas vantagens, eles não vão se sentir motivados para mexer em coisas que o sonho traz à tona, que na maior parte das vezes não são coisas agradáveis. São coisas desagradáveis.